Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para dar sequência nas videoaulas. Primeiramente, quero pedir desculpa pela semana passada, que ficamos aí uma semana sem postar videoaula no canal. Tive alguns problemas com o meu computador. Quero parabenizar também o Alisson Silva, que está fazendo aniversário hoje, seguidor aí do canal. Meus parabéns. Estamos aqui hoje postando o formulário de cadastro de clientes. Então, vou executar ele aqui para mostrar para vocês como ele está funcionando. Aqui, então, posso cadastrar um novo cliente, Maria Eduarda, por exemplo. Vou cadastrar o seguinte telefone. Aqui, rua 66666 99 tudo 9, Belo Horizonte. Vou alterar aqui para Catrina, vou salvar, dados inseridos com sucesso. Aqui a Maria Eduarda está aqui, ó. Foi selecionada, foi inserida. Da mesma forma, se eu quiser excluir, eu consigo excluir. Olha lá, Maria Eduarda já sumiu daqui. Eu quero alterar algum dado, então vamos vir aqui em editar. Por exemplo, aqui faltou, ó, colocar mais aqui, ó. Por exemplo, assim, Maria. Eu vou editar, vou salvar, alteração realizada com sucesso. Agora, se eu vir aqui e achar a nossa amiga Maria, cadê Maria? Ah lá, a alteração foi realizada. E o excluir, vamos excluir aqui um testando, excluir, exclusão realizada com sucesso, também, ó, sumiu daqui. Agora eu não tenho mais o testando. Então, nosso formulário de cadastro de clientes, ele funciona dessa forma. Aqui o botão sair, esse botão mais aqui já é para chamar o formulário de cadastro de telefone, e o botão mais aqui para chamar o formulário de cadastro de bairro, certo? Bom, vamos lá. Como eu fiz esse formulário? Bom, primeiramente então, essa foi a estrutura usada no formulário. Se vocês quiserem dar um pausa aí, quem quiser adicionar desenhos aqui, eu já ensinei nas videoaulas anteriores como colocar um ícone no botão. Eu me prendi mais no essencial, não fiquei perdendo tempo com essa parte do formulário. Então, novamente, modelo MVC, tem o cadastro de cliente, está aqui, nosso formulário. O controle cliente, para fazer as inserções, alterações e assim por diante. E o modelo cliente para trabalhar com os dados. O que eu tenho no modelo cliente? Eu tenho as mesmas dados utilizados aqui no nosso formulário de clientes, no nossa tabela de clientes lá no banco. Desculpem, formulário não. Então tá aqui, ó. Encapsulei, como já foi ensinado nas aulas anteriores, e dessa forma então eu vou fazer a comunicação com o meu controle cliente, que eu tenho os métodos de inserção, alteração, exclusão e para andar os registros. Bom, como foi feito então? Vamos lá, com muita calma para vocês entenderem. O mais complicado, eu acredito, nesse formulário aqui, é preencher essa tabela, entender. A gente utiliza um SQL chamado Inner Join. Eu já expliquei em algumas outras aulas o Inner Join, mas esse daqui é extremamente grande. Eu estou unindo várias tabelas juntos. Olha só o tamanho dele. Então, como ele fica? Eu vou mostrar diretamente aqui, ó, no Postgre, como eu faço para chegar nessa tela aqui. Eu venho aqui e clico aqui, ó, SQL. Ele vai abrir a tela de consulta para você digitar SQL. Eu montei ele primeiramente no Postgre, vi ele funcionando e aí eu joguei lá. Então, para preencher a tabela, eu estou juntando a tabela clientes com a tabela itens telefone clientes, com a tabela telefone, com a tabela bairro, com a tabela cidade. Então, eu tenho uma junção de várias tabelas. Então, o InnerJoin fez isso, montou essa tabela gigantesca aqui para mim, que traz todos os dados que eu preciso para o meu formulário. Olha só. E daí para frente eu consigo pesquisar, preencher esses dados aqui, preencher a tabela e assim por diante. Então, quem quiser aí, dá pause aqui, ó, nessa tela, ver certinho o que foi utilizado, como foi montada, para você estar fazendo no programa de vocês, para não ter dificuldade, certo? Caso tiver alguma dificuldade, manda aí o comentário para a gente que a gente tenta ajudar. Bom, vamos lá. Deixa eu só
colocar mais aqui assim, para aparecer no zoom do vídeo. Isso, assim dessa forma fica melhor para vocês, visualizar o SQL utilizado para gerar essa tabela aqui. Bom, vamos lá. Primeiro então, o botão novo, ele limpa os campos e habilita os campos que estão desabilitados. O itens, telefone, o bairro e os campos com máscara, eu não estou limpando, tá? Ele vai ficar. Existem maneiras de limpar, mas ia ficar mais demorado, mais longo, então não limpei. Eu vou estar comentando aí nas videoaulas posteriores como limpa os campos com JFormatted, né, com máscara, e aqui no caso os combo box. Aqui a cidade ela é atualizada automaticamente na hora que você faz as pesquisas no banco, né? Na hora que você rola os dados já cadastrados, o botão sair tem o dispose, como já foi mostrado. Esses botões aqui é para chamar os cadastros, por exemplo, FRM, cadastro cidade, aliás, telefone, né? Esse cadastro de telefone, FRM igual a new. Vamos montar aqui rapidinho, que esse daqui eu não fiz. Como é facinho, vocês já estão por dentro. Não tem muita dificuldade quanto a montar esses botões. E aqui o FRM bairro, ponto set visible, aliás, bairro FRM new, só rapidinho aqui, inserir FRM, ponto set visible, true. Então beleza, vinculei agora os formulários. Então a partir daqui desse formulário eu posso cadastrar um novo bairro ou um novo cadastro de telefone. Aqui também é importante chamar o atualiza. Aliás, deixa eu ver como é que é o nome do método, que eu já não me lembro mais. Só um minuto. Preencher combo box. Aqui, ó, preencher combo box. Então vou vir aqui, opa, cancela. Vou vir aqui, vou preencher o combo box, preencher combo box. Então ele vai preencher as minhas combo box. Bom, dessa forma, na hora que se eu atualizar, se eu adicionar algo novo, ele preenche a combo box para mim com a já atualizada. Bom, pessoal, aqui então eu tenho aquele SQL para preencher a tabela, e aí eu tenho o botão novo que libera o que está bloqueado, e a partir daí eu começo a criar os meus SQLs e os meus métodos de inserção. Bom, o botão salvar. O botão salvar eu utilizo ele tanto para excluir, aliás, tanto para salvar quanto para alterar, não excluir. Como já foi mostrado na outra aula, então eu utilizo uma flag, que para controlar o que ele vai fazer. Se a flag for 1, ele vai chamar o método de inserção. Se a flag não for 1, ele vai chamar o método para alterar e vai retornar a flag como 1. E ambos preenchem a tabela. Aqui no editar eu mudo o valor da flag. Ó. Eu seto os campos para ser editáveis e mudo o valor da flag. Dessa maneira, na hora que eu clicar no salvar, ele vai voltar e vai, ao invés de salvar, editar. Caso contrário, se eu não apertar o editar, ele vai salvar. Bom, aqui eu preencho o meu modelo cliente com os dados do meu formulário, certo? Então eu tenho aqui um nome. Aqui ainda, nesse caso aqui, não tem o código, somente nos próximos formulários que vai ter o código, tá? Somente nos outros. Aqui não tem o código. Aqui faltou pôr o código mod.set id jtestfield code.getTest. Aqui vai pedir para colocar um integer, eu estou aqui vendo, integer.parse int, que lá é inteiro. Aí, pronto. Agora aqui faltou setar o código. Bom, mas mesmo assim, da maneira como eu fiz, funciona o alterar. Aí aqui, ó,
Eu seto, eu pego os dados, da mesma forma aqui para o salvar, né? Eu pego os dados sem o ID, mando para minha camada de modelo, depois passo o meu modelo, que está com os dados, para a camada de controle, onde no controle cliente eu faço a inserção. De que maneira eu faço a inserção? Aqui é muito importante, eu tenho que inserir os dados do cliente. Vejam bem que aqui no formulário de clientes, eu pego o telefone, da maneira como ele vem aqui, ó, mas eu tenho que trabalhar na inserção aqui, ó, do cliente, chamar a atenção de vocês para isso, com o código do telefone. Aliás, não aqui. Aqui é uma ligação N para N, então eu tenho IDs CliTel. Aqui a inserção é feita através do código do cliente mais o código do telefone. Então, eu tenho que trabalhar com esse código. Caso contrário, não dá certo. Então, vou chamar a atenção de vocês aqui no código, pessoal. O seguinte, que após realizar a inserção do cliente, vejam bem que eu estou realizando a inserção do quê? Do nome, endereço, CPF. Aqui eu tenho um método de busca, que ele busca o código do telefone, o código da cidade, o código do bairro. Porque, vejam bem, aqui na minha tabela de clientes eu tenho ID do bairro e eu tenho que usar o ID do telefone para inserir o cliente junto com o telefone na minha tabela N para N. Como eu vou mostrar aqui, da mesma forma o bairro eu trago o nome, só que eu tenho que buscar o código para inserir na tabela, porque é do tipo inteiro, como já foi mostrado nas outras videoaulas. Bom, então eu tenho esse método, ele vai buscar o código do bairro, ele buscava aqui a cidade, eu estava fazendo os testes, mas não deu certo, eu preferi vincular tudo automaticamente. De acordo com o bairro, ele já busca a cidade que está vinculada no bairro, lá no cadastro de bairro. Então aqui ele vai buscar, esse método aqui busca código, ele faz o que? Ele seleciona o bairro, lá de acordo com o nome passado, como parâmetro, e guarda aqui no código bairro, que é uma variável global, o ID que ele achar, para mim poder inserir lá na minha tabela de clientes. Da mesma forma com a cidade, que eu não estou usando, né, que foi um teste, e da mesma forma com o telefone. Então, é para isso que ele serve, ele guarda aqui o telefone. Bom, aqui na verdade o telefone aqui também eu achei mais fácil. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar aqui, é uma maneira de fazer assim, mas eu achei mais fácil fazer dentro da própria inserção. Vocês vão perceber o que aqui, ó. Eu busco lá o código do bairro, beleza. Aí aqui, após realizar a inserção, né, do meu cliente, eu tenho que, se ele tiver um telefone, inserir ainda na tabela de itens cliente-telefone, o ID do cliente e o ID do telefone, como eu mostrei anteriormente. Então eu tenho que fazer uma pesquisa para descobrir qual que é o ID do telefone que eu estou passando, que está vindo daqui. Aqui vem um número, eu preciso do ID dele, então eu faço uma pesquisa para descobrir mediante o número qual que é o ID. E passo para cá e selecionar também qual é o código do cliente que eu acabei de inserir. Então, tendo os dois em mão, eu consigo aí estar passando, ó, esse daqui guarda no CódiTel o cliente, esse daqui guarda no CódiCli o ID do cliente. E aqui o ID do telefone. Então, o que eu faço? Após ter os dois ID já filtrado e guardado em variáveis, eu, por meio daqui do Prepared Statement, o mesmo que eu declarei aqui em cima, eu faço a inserção na tabela itens cliente e telefone do ID do cliente mais o ID do telefone. Dessa forma, eu vinculo telefone com cliente, certo? Através do ID dos dois. Feito isso, esse daqui foi um teste que eu estava fazendo, tá? Ignorem isso que está comentado. Eu busco ainda o ID do bairro e ID da cidade, não preciso mais do ID do telefone, e faço a inserção aqui no nosso banco. Executo, dados inseridos com sucesso. Esse daqui é opcional, tá, pessoal? Se não quiser usar, não precisa, ele funciona do mesmo jeito. Então aqui eu faço, desconecto o banco e aqui eu conecto. Bom, da mesma forma,
Esse foi o salvar. No mesmo botão eu tenho o editar. Meu sistema está um pouco lerdo, acho que meu computador está com vírus ainda. Então aqui no alterar eu vou pegar novamente aqui, ó, no alterar, o que tiver selecionado aqui no momento que eu tiver aqui rolando nos meus registros, o que eu alterei, vou passar para minha camada de modelo, chamo o alterar e passo o modelo, e aí por meio do alterar faço a mesma coisa. Eu tenho que primeiro selecionar o telefone, alterar lá o telefone, para mim depois alterar o cliente, senão ele vai dar pau. Então veja bem, é o oposto do incluir, do salvar dados, do inserir dados. No inserir dados, eu primeiro tenho que salvar o cliente para me descobrir qual que vai ser o código dele, para depois estar inserindo no itens telefone cliente. Aqui é o inverso. Se eu fazer uma alteração na tabela, por exemplo, de telefone, eu primeiro tenho que alterar lá no itens telefone cliente para depois alterar o cliente, os dados do cliente. Então foi só uma inversão. Aqui eu altero a tabela itens telefone cliente ou cliente telefone. E aqui eu altero os dados da tabela de clientes restantes. Então tá aqui. Vocês, para ver melhor o código, deem pause aí, que vocês vão conseguir visualizar certinho o que foi feito. Bom, dessa forma, aqui eu faço a alteração. Aí ainda o botão editar, né? Ele faz o salvar, faz o editar e o excluir. E o excluir, que eu faço, eu pego os dados de novo, seto para o meu result set, né? Para o meu result set, perdão, para o meu modelo e mando o modelo para, aliás, aqui eu não vou só copiar. Mando o meu modelo para minha camada lá de controle para realizar a exclusão. Bom, calma aí um minutinho só. Então está aqui. O que eu faço aqui? Depois de preencher o modelo, eu mando o modelo para o excluir. E vem aqui no excluir. O excluir recebe o modelo e deleta onde o cliente foi igual ao ID que ele está pegando. Então, dessa forma, ele exclui o cliente. Antes de excluir o cliente, eu tenho que excluir o itens telefone cliente. Então, o que eu faço? Eu vou lá por meio do ID e excluo itens telefone cliente. Olha lá, eu faço a excluo primeiro o itens cliente telefone. Caso contrário, ele não vai deixar você excluir porque já está vinculado a chave primária da tabela clientes com a chave estrangeira do itens cliente telefone. Então, primeiro excluo lá a estrangeira, depois excluo a primária. Daqui, ele realiza a exclusão com sucesso. Então, é isso. A parte de inserir, alterar e excluir, é isso que eu faço. Todos os botões eu seto novamente, né? Eu limpo os campos aí para ser digitado e seto novamente como enable para ele ficar desabilitado, como mostrado aqui, ó. Para ele ficar desabilitado. Bom, agora mostrar os dados. Como eu fiz para mostrar os dados? Para mostrar os dados eu utilizo o mesmo SQL utilizado aqui no preencher tabela, ó, que é esse inner join gigantesco, para mim puxar todos os dados de uma vez para o meu result set, para então conseguir inserir inserir os dados aí no meu formulário por meio do que foi pesquisado nesse inner join gigantesco. Então aqui, ó, no primeiro eu seto o editar como true, o excluir como true, para mim poder editar ou excluir o que eu quiser, o cancelar também e o novo. Eu desligo o novo, eu desabilito o novo. Aí eu chamo o primeiro lá do meu modelo, então tá aqui o primeiro, passo esse inner join com parâmetro no executa SQL, seto a primeira posição, preencho o meu result set com
os dados aqui, ó, da minha tabela que trouxe. Então eu pego os nomes aqui, ó, dos cabeçalhos, que pode ficar um pouco confuso, porque misturo um monte de tabela aqui, eu junto todas as tabelas. Então eu faço primeiro aqui no Postgre, vejo os nomes certinho, posteriormente utilizo aqui. Então passo todos os nomes aqui dos campos para o meu modelo. A partir daí, aqui ele vai pegar o que está lá no modelo e vai mostrar. Ele retorna para cá, né? Ele tem como um método de retorno aqui um modelo, que é do tipo modelo CLI. Então aqui, esse modelo aqui, o meu mod recebe todos aqueles dados e aí mostra aqui. Da mesma forma, para o botão último, que está aqui, eu venho aqui, ó, no último eu passo novamente o mesmo SQL, só que eu seto o last ao invés do first, como foi no primeiro. E a mesma forma, carrego todos os dados do meu modelo e daqui do meu cliente, o meu mod recebe esses dados e aí eu seto no meu formulário. Da mesma forma, o voltar aqui, né, o anterior, voltar o anterior. Aqui a diferença é que eu não carrego de novo, como sempre a gente fez nas outras videoaulas, o meu result set. Eu só seto ele como anterior. Então eu já estou trabalhando com aquele result set que estava carregado. Então não é possível, antes de me clicar no anterior, no primeiro ou no último, eu usar anterior ou próximo, porque eu não tenho o result set carregado. Mais para frente já disse que eu vou ensinar a contornar esse erro. Então tá aqui, da mesma, pego o que tiver no meu result set na posição anterior, carrego no meu modelo, aí da mesma forma retorno esse modelo, aqui no cliente o meu mod recebe esses dados e é mostrado aqui que no formulário o meu mod recebe esses dados e é mostrado no formulário. Da mesma forma, pro próximo, aqui a única diferença é que eu seto next, mesmo processo. Bom, é isso, pessoal. Esse cadastro foi feito isso. Aqui eu tenho alguns métodos que eu fiz separado para buscar o código do bairro e da cidade e do telefone, tá? Da mesma forma para buscar aqui para buscar aliás, o nome do bairro, o nome da cidade e qual é o telefone. E aqui para buscar os códigos. Código do bairro e código da cidade. Tá? Eu mostrei já como funciona, tá aqui, ele vai lá no banco, faz a pesquisa, filtra de acordo com o parâmetro passado, como a gente já fez aí nas videoaulas anteriores. Eu seto a primeira posição, guardo numa variável aí, no caso, o que eu quero, no caso aqui o nome do bairro, da mesma forma para a cidade, e assim por diante. Lembrando que a cidade aqui eu não estou utilizando, eu fiz uns testes e ia ser melhor deixar automático, certo? De acordo com o bairro selecionado, ele seleciona a cidade lá no banco. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Me desculpem a demora para estar postando aí o vídeo. Qualquer dúvida, deixem no canal. Lembrando que se vocês acharem que ficou muito complicado, a gente desmembra aí a próxima videoaula. O próximo cadastro é semelhante a esse. A gente desmembra aí e eu faço junto com vocês, passo a passo, explicando. Nem que tenha que fazer umas 3 videoaulas. Boa noite, pessoal. É isso por hoje. Dê seu joinha aí no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva quem ainda não tiver inscrito. Curta a nossa fanpage lá no Facebook. Pode seguir a gente lá no Twitter também. Acesse nosso blog Web Plugados. Ele está um pouquinho parado, mas vou voltar a escrever artigos nele. Consegui me organizar para estar tendo um tempo aí para estar escrevendo. E até a próxima videoaula. Tchau!